Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em Geografia. Nós vamos falar sobre os costumes. Vamos falar sobre tradições. Mas afinal, crianças, o que é costume e o que é tradição? Vocês já ouviram falar? Alguém tem ideia do que é costumes e tradições? Costumes é algo que somos acostumados a fazer, certo? Que já fazemos há algum tempo, temos aquele costume de fazer uma determinada atividade no decorrer do ano e nós fazemos com bastante frequência. Assim são os costumes, como aqueles almoços que geralmente vamos fazer na casa de um parente todos os domingos. Alguém aí em casa tem esse costume? Quando chega o domingo, vai almoçar na casa da avó ou na casa de uma tia. Para ser um costume, crianças, deve ser algo que já permaneceu há algum tempo, há mais de um ano, certo? Quando chega todo domingo, todos os domingos daquele mês, daquele ano, a atividade continua a mesma. Assim são os costumes. E as tradições? O que é tradições, hein? Alguém sabe o que é tradição? Tradição é algo que é passado de geração a geração, assim como as músicas, como uma receita de família, que ela fica ali por determinado tempo, passando de uma geração a outra. Foi de uma avó, que passou para a filha, passou para os netos, ficou para netos e filhos, e assim continua por tempo indeterminado. Assim são as tradições. Vamos pensar um pouquinho, quem tem o hábito de comer sempre chocolate na Páscoa, ovo de chocolate? Chega a Páscoa, a gente pensa logo em quê? Em ovo de chocolate. Assim são o que nós podemos ver que este hábito, certo? Este hábito de comer o ovo de chocolate na Páscoa já é questão de uma tradição, já é questão também de um costume. E quem tem o hábito, o costume de comer peru no Natal? Chegou a época do Natal, então já prepara, pensa logo no prato principal ser peru. E sem falar nas decorações da casa. Costuma decorar a casa todinha no clima natalino? Assim também são questões de costume, são atividades que ao decorrer deste tempo, quando chega esta data, costumamos fazer isso. E quando passa a ser tradição? Quando este costume passa para a família e passa para as outras. Isso mesmo, vai passando de uma geração a outra. Se hoje seus pais têm esse costume de fazer alguns desses hábitos, como preparar o peru no Natal, decorar a casa para o Natal, com certeza, quando você for crescendo, tiver a sua família, será que vai ser dessa maneira? Se você continuar com esses mesmos hábitos, essa mesma costumes dos seus familiares, significa então que está passando de geração a geração e acaba sendo uma tradição. Muito bem, crianças. Agora nós vamos fazer a leitura no cartaz, vamos fazer uma leitura no cartaz e vamos descobrir o que fala neste cartaz, nesta leitura. Vamos lá descobrir? Férias na fazenda. Júlia adora passar as férias com seus avós na fazenda, pois nestes dias ela consegue aprender muitas coisas sobre as tradições e costumes que foram sendo passados de geração para geração. Já no café da manhã, seu avô a levou para moer o café em um moedor antigo e explicou que antes disso o café foi colhido, ficou dias no quintal secando e depois foi torrado. Júlia percebeu que o cheiro e gosto do café torrado na hora era bem mais forte do que quando comprado no mercado. Na hora do almoço, Júlia ficou impressionada
em ver como o fogão funcionava sem o botijão de gás, apenas com algumas madeiras. O fogo ficava aceso por um longo tempo. A avó já aproveitava para fazer os doces para o lanche da tarde, em grandes panelas de cobre. A avó de Júlia começou a ensiná-la a fazer suas próprias roupas com um tear que pertenceu à sua tataravó. Antigamente, tinha que tirar a lã das ovelhas antes de transformá-las em roupas. Hoje, já conta-se com a facilidade de comprar as linhas prontas. Além de roupas, pode-se fazer tapetes, mantas e cachecóis. Muitas pessoas vendem esses produtos artesanais para turistas. Cada lugar tem um jeito de fazer comida, artesanatos e festas. E os mais novos, como Júlia, devem conhecer, pois assim esses objetos, por mais antigos que sejam, ajudam a manter as tradições e costumes dos lugares. Fonte Bárbara Silva. Muito bem. O que foi possível descobrir na leitura? Descobrimos o quê? Alguns costumes e tradições de quem? De Júlia. E o que Júlia mais gostava de fazer era ir para a fazenda, passar as férias com seus avós. E o que ela descobriu de tão interessante? Ela descobriu que logo no café da manhã, o avô a levou para fazer o quê? Para moer os grãos do café. E ela percebeu que o café torrado na hora, moído na hora, era bem diferente do sabor do café que nós costumamos comprar no mercado. Lembram em que o avô de Júlia moía os grãos de café? Em um moinho antigo. Alguém já viu um moinho antigo? Tenho aqui a imagem de um moinho. Era no moinho que o avô de Júlia moía os grãos, certo? O avô também explicou a ela que antes de moer ali os grãos, o café havia sido colhido, passou dias secando para então ser transformado no pó para fazer o café, certo? Aqui também eu tenho um café que nós compramos no mercado, um café industrializado, certo? Então, aqui nós percebemos na leitura que Júlia estava participando, conhecendo algumas tradições da família. E não era só isso. Como era mesmo o fogão? Alguém lembra? O fogão não tinha botija de gás, era um fogão a lenha. Alguém já viu um fogão a lenha? Eu trouxe aqui a imagem também para que vocês possam observar como é mais ou menos um fogão a lenha. O fogão a lenha, ele não tem botija de gás. E o que faz então as chamas acender? São madeiras, isso mesmo, a lenha, tronco de árvores. Isso faz com que a chama fique acesa. Então, este era no fogão a lenha que os avós de Júlia utilizavam para cozinhar. E como o fogo ficava aceso ali já por um tempão, o que mais a avó de Júlia fazia? Aproveitava para fazer os doces do lanche. Então, como a chama já estava ali, ela aproveitava já para fazer os outros alimentos. E não era só isso. O que mais também a avó de Júlia ensinou a ela? Ensinou ela a preparar, a fazer as suas próprias roupas. E ela utilizava o quê? Alguém lembra? Ela utilizava um tear. Alguém já ouviu falar em um tear? Eu trouxe aqui a imagem para que vocês possam imaginar, possam observar como é um tear. O tear é uma máquina, certo? Uma máquina que ela é praticamente toda manual. É preciso manuseá-la para assim tecer as roupas. E lembram que a avó de Júlia falou que antes era necessário retirar a lã de quê? Das ovelhas. E também na leitura nós vimos lá uma passagem que a avó de Júlia fala que hoje tem a facilidade de comprar as linhas prontas,
certo? Então, podemos também comprar as linhas e colocar no tear e fabricar diversas roupas, diversas toalhas, e que também na nossa leitura nós percebemos que os mais novos, como Júlias, como você que está em casa assistindo essa aula, precisam saber, precisam conhecer estas informações. Por quê? Porque fazem parte de uma tradição, fazem parte de um costume de alguma cidade, de algumas pessoas, e é importante conhecer. Também vimos na nossa leitura que alguns produtos como estes, que são produzidos no tear, eles também são vendidos a turistas, certo? Será que na sua casa, pesquise com a sua família se tem algum objeto que pertenceu a algum ente da sua família, já a sua tataravó, sua avó, quais objetos pertenceram, se tem algum objeto também que foi feito em tear, que foi comprado em alguma feirinha de artesanatos, certo? Vocês vão ficar com esta tarefa, tá bom, crianças? De pesquisarem com os seus familiares se na sua casa tem alguns costumes e quais são esses costumes, quais são as tradições que é frequente na sua família. Muito bem, crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!